Começamos o Rural Notícias de hoje falando sobre crédito rural, mais especificamente sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Uma das demandas do setor, segundo o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, é o destravamento de recursos para este Plano Safra ainda em vigência. Por isso a gente conversa agora com o diretor de financiamento do MDA, o José Henrique Silva, que está aqui conosco ligado lá em Brasília. Boa noite, Zé. Eu queria saber sobre essa questão, né? Porque a gente consultou o site do BNDES e consta que o protocolo de pedidos de financiamento do PRONAF encontra-se suspenso em razão do comprometimento total dos recursos disponíveis. Afinal, quais são as linhas do programa que ainda estão com contratações abertas e quem pode ter acesso a elas? Boa noite, é um prazer tê-la aqui, Zé. Boa noite, Petrin. Obrigado pelo convite, o prazer é nosso. Bem, o BNDES é um dos agentes financeiros que tem recursos equalizados no âmbito do PRONAF. Mas não é só o BNDES, né? Nós temos 2 dígitos de bancos, 12 bancos, né, se candidataram e operacionalizam o PRONAF, inclusive com recursos equalizados. Então, quando esgota em um determinado agente financeiro, há outros agentes financeiros que permanecem operando. O BNDES, nesse Plano Safra, esgotou exatamente porque o BNDES ele também faz um papel de distribuir esse recurso para outros agentes financeiros, né? Então, via de regra, acaba terminando o recurso primeiro no BNDES. E estamos falando especificamente de operações de investimento, né? Recentemente, teve uma portaria abrindo um pouco mais de recurso de custeio para o BNDES, então ele vai poder operar ainda, né? Nós estamos aí há 8 dias de acabar o mês de maio, temos mais 30 dias em junho, né, e termina esse Plano Safra. Na verdade, nós estamos trabalhando muito fortemente para termos um Plano Safra 23, 24 muito mais fortalecido, com recursos disponíveis para a agricultura familiar e que esses recursos durem, né, durante todo o Plano Safra, diferente do que tem acontecido nos últimos Planos Safras, em que a gente tem, de forma muito precoce, o esgotamento dos recursos, sobretudo os recursos de investimento. Só para finalizar, outros bancos estão operando normalmente as linhas do PRONAF, né, tanto de custeio quanto de investimento, e o esgotamento se dá no âmbito das fontes do BNDES. E nesse momento é possível dar uma ideia de qual o volume ainda disponível ou não? Não temos com precisão esse montante, Petrin, porque isso é bastante dinâmico, né? Mas nós temos ainda operações ocorrendo no âmbito do Banco do Brasil, operações ocorrendo no âmbito dos bancos cooperativos, das cooperativas de crédito, né? Boa parte dos recursos de investimento, como eu comentei antes, se esgotaram, né? Nós estamos aí há 38 dias de acabar esse Plano Safra. Então, esses recursos já se esgotaram. Felizmente, nós conseguimos manter as contratações de operações de custeio, sem prejudicar, por exemplo, a safra de inverno, né, que está sendo plantada. Então, as operações de custeios no âmbito do PRONAF permanecem normalmente. As operações de investimento, aquelas que o agricultor faz para estruturar a propriedade, né, aquisição de máquinas, por exemplo, essas nós temos sim um problema sério de esgotamento. Esperamos conseguir recursos a contento suficientes, né, para atender nossa agricultura familiar de forma muito melhor do que foi nesse Plano Safra, para o Plano Safra que nós iniciaremos em 1º de julho, né? Um Plano Safra específico da agricultura familiar, o Plano Safra 23, 24, de tal forma que possamos ter recursos suficientes para os agricultores contratarem durante todo o período de 23, 24. Bom, e para ter acesso a esse crédito, né, o agricultor tem que fazer ali o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar de forma correta, né? E a gente tem recebido também algumas reclamações que esse cadastro às vezes não consegue ter acesso a ele, né? Os caras os agricultores estão tendo dificuldade em ter acesso a esse cadastro. Nesse caso, o que eles têm que fazer? Ótima pergunta, Petrin. É uma excelente oportunidade para a gente mencionar que esse cadastro, nós fortalecemos o cadastro. Esse cadastro entrou em vigor em 1º de novembro do ano passado. E um sistema de fato muito lento, de fato muito pesado, não atendia de forma correta os agricultores lá na ponta. O que nós fizemos? Nós fizemos uma reformulação bastante drástica no sistema.
tentando simplificá-lo e colocá-lo de forma mais leve para que ele pudesse rodar. Felizmente, nos últimos dias, nós temos tido bom resultado. Os emissores lá na ponta têm nos dado o retorno de que o sistema voltou a funcionar, ainda não da forma como gostaríamos, né, de forma muito ágil. Nós queremos avançar ainda mais na simplificação desse sistema para que ele possa atender o agricultor da melhor forma possível. O retorno dos últimos dias é importante por quê? Porque nós temos uma sensível melhora lá na ponta e os agricultores finalmente estão conseguindo emitir os seus cadastros. Nós estamos correndo com essa simplificação e com essa estabilização do sistema, porque a partir do próximo Plano Safra, né, em que nós teremos novamente a possibilidade das contratações, tanto das operações, especialmente das operações de investimento, mas todas as contratações no âmbito do Plano Safra, o nosso agricultor familiar conseguir, de forma ágil, de forma tempestiva, a emissão do seu cadastro. Perfeito. Houve uma melhora importante, nós passamos de 400 CAFs emitidos no início de janeiro para mais de 3.000 CAFs emitidos diariamente nos dias de hoje. Perfeito. E nós queremos melhorar ainda mais essa disponibilidade do sistema e a agilidade no sistema na emissão. Então, é importante deixar o recado para os agricultores de que eles procurem os órgãos emissores, que os órgãos emissores têm nos dado um feedback importante da melhora do sistema nesse momento. É importante agilizar, até porque a procura será muito maior no próximo Plano Safra. Agora, Zé, a gente também recebeu aqui uma pergunta de uma telespectadora. Eu queria que você respondesse para ela diretamente, por favor. Vamos colocar no telão aqui. A Marta Janete nos enviou a seguinte pergunta. Queria muito informar, queria muito reformar a minha casinha na roça, mas gostaria de saber se tem linha de crédito do Pronaf para isso. Agradecida pela informação, a Marta Janete, que está lá em Minas Gerais. Responde para ela essa pergunta, Zé, por favor. Ótimo. Marta, sim, existe essa linha no âmbito do Pronaf. Existe a possibilidade de você usar um recurso do Pronaf, é uma operação de investimento, para fazer a reforma ou construção das moradias. Ela está normatizada no capítulo 10 do Manual de Crédito Rural, é a seção 5 do Manual de Crédito Rural, que trata dos investimentos. Então, entre as opções de investimento, desde a máquina, né, animais, no caso de matrizes reprodutores, há também a possibilidade de financiar a construção ou reforma da moradia. Nós queremos fortalecer a disponibilidade de recurso para essas finalidades todas a partir do próximo Plano Safra. É possível que a Marta tenha dificuldades hoje, né, nesse momento, porque, como eu disse antes, muitas das linhas de investimento estão esgotadas, mas já a partir de julho nós queremos sim ter a disponibilidade desse recurso para todas as operações de investimento do Pronaf, inclusive essa possibilidade que existe no âmbito do Pronaf, da construção e reforma das moradias dos nossos agricultores familiares lá na sua propriedade rural. Zé, a gente só tem mais um minutinho, mas eu queria te perguntar se o MDA trabalha com alguma outra linha de financiamento aos pequenos produtores e se tem algum projeto em estudo, né, que a gente pode esperar aí da pasta nos próximos anos. Petrin, nós estamos trabalhando muito forte na questão de um plano safra da agricultura familiar específico. Nós temos o grande vetor de produção da agricultura familiar, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, e especificamente o crédito no âmbito do Pronaf. Nós temos outras políticas públicas que estão associadas ao crédito rural, tais como o Proagro Mais, que serve para cobertura da produção quando tem um evento climático, e nós temos um programa de garantia de preço da agricultura familiar, o chamado PGPAF, que se vincula ao crédito. Qual é o grande projeto que nós estamos trabalhando em discussão com a área econômica, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Banco Central? Nós queremos um plano safra da agricultura familiar focado na produção de alimentos, porque é exatamente a agricultura familiar que coloca na nossa mesa os nossos alimentos do dia a dia, o nosso arroz, o nosso feijão, do nosso almoço, do nosso jantar. Então, nós queremos dar um estímulo claro de que o agricultor familiar, ao produzir arroz, feijão, hortaliças, mandioca, o nosso alimento do dia a dia, ele tenha condições melhores para esse tipo de financiamento. Então, um custeio com uma taxa de juro menor, um programa de garantia de preços atrativo e uma alíquota do Proagro Mais, para ele ficar com a sua produção protegida, mais barata. Ou seja, nós queremos montar uma estrutura de estímulo à produção de alimentos para fortalecer ainda mais a agricultura familiar produzindo o nosso alimento do dia a dia.
esperamos lançar um plano safra nessa direção e que possa ajudar os nossos agricultores familiares a continuarem a ter qualidade de vida no campo, produzindo os nossos alimentos do dia a dia. Tomara, é o que a gente espera aqui do Canal Rural também. Eu conversei com José Henrique Silva, que é diretor de financiamento do MDA. Zé, obrigado pela sua participação, espero contar com outras entrevistas em breve. Uma boa noite para você e até uma próxima.